deixar o país numa situação difícil em poucos dias para a produção de energia. A resposta iraniana foi a possível, né? Alguns mísseis iranianos conseguiram furar o domo de ferro e, como vocês estavam avisando, pela primeira vez ao norte de Israel, em Haifa, né? Isso tem, de alguma forma, uma contundência especial, né? Como vocês estavam mostrando, isso traz, sim, no contexto iraniano, a crise energética, no contexto israelense, esse ataque vai trazer uma insegurança populacional que já estava mais ou menos prevista, né? As forças militares israelenses responsáveis pela segurança interna estão pedindo que as pessoas não saiam de perto dos abrigos, mesmo que saiam dos abrigos por algum minuto, voltem, não saiam de perto. Em outras palavras, ficar longe de casa, né? Isso terá seu peso na estabilidade interna de Israel nessas regiões. Enfim, a guerra está escalando mais rápido do que a gente imaginava. Professor Trevisan, boa noite, bom conversar com o senhor. Aliás, já quero deixar o convite aqui, porque eu conversei com o professor no programa Band News no Mundo, que vai ao ar hoje na Band News TV, na virada de hoje para amanhã, meia-noite. O professor deu uma verdadeira aula explicando o momento exato em que Israel escolheu para fazer esses ataques, né, contra o Irã, no momento em que o Irã está enfraquecido. Então, quer dizer, o professor explicou para mim no programa que Israel foi enfraquecendo, né, os grupos financiados pelo Irã até chegar a um ponto em que percebeu, olha, agora deve ser o momento exato realmente para eu realizar essa ofensiva. Pensando nisso, professor, e nessa escalada que a gente acompanha agora, bom, Israel atacando essas instalações de gás, como o senhor disse, há pouco a gente também teve a confirmação por parte da TV estatal iraniana que uma refinaria de petróleo foi atingida também hoje, ou seja, né, instalações energéticas como um todo. E em contrapartida, o Irã continua revidando, quer dizer, acabou de lançar mais 100 mísseis, tivemos a confirmação de uma morte, agora subiu para 14 feridos, numa cidade que fica perto ali de Haifa, uma mulher morta, 14 feridos. Apesar desse enfraquecimento do Irã, né, por meio desses grupos extremistas que estão totalmente enfraquecidos depois de ações militares de Israel e também com esses ataques diretos de Israel contra o Irã, mesmo assim o Irã está reagindo, está respondendo, lançando mísseis. Por quê? Até que ponto? Será que não é o momento de parar e sentar para negociar, já que está enfraquecido e já que não bancaria uma guerra numa escala maior, porque não tem apoio ali no Oriente Médio? Beatriz, você toca em questões centrais, né? Na verdade, o que é que quer Israel? Se a gente retomar o que você falou, né, Israel tem uma trajetória. Nós precisamos entender que Israel não faz as coisas sem um planejamento. Não parece que é uma coisa instantânea, não é não. Né? Isso seguiu uma lógica, que é o que você comentava, né? Isso tem a ver com outubro passado, quando Israel destruiu as bases lançadoras de mísseis, o S-300 e S-400, que a Rússia entregou ao Irã para equilibrar o jogo. Israel destruiu. Se a gente observar bem, os céus do Irã, os céus iranianos, têm dono hoje, que é Israel. Né? Você não vê notícias sobre perda de aviões de ataque israelense. Em outras palavras, o Irã está muito indefeso. Essa fragilidade obriga, de alguma forma, que o regime dê alguma resposta para a sua população. Você tocou no ponto central. Né? Se a população israelense também pode se assustar, imagine você a população iraniana quando percebe que os céus iranianos têm um novo dono. Então, quando nós olhamos para esse quadro, o regime dos ayatolás precisa, Beatriz, dar alguma resposta. Ele não pode cair na mesma tentação que caiu o Hezbollah, que caiu o Hamas, de ver as suas lideranças decapitadas e não fazer nada. Observe que Ali Khamenei imediatamente nomeou substitutos para a sua cúpula militar. Ele sabia o que estava fazendo. Ele não pode dar uma sensação, principalmente para o público interno iraniano, de que a liderança está frágil, que a liderança está assustada. Ao contrário, os
mísseis que ele está jogando em Israel, que ele está tirando em Israel, tem um perfil desesperado, porque eles sabem que eles terão pouca eficiência com o domo de ferro. Atenção, a Jordânia abriu seu espaço aéreo para a defesa israelense. Isso é fundamental para conter a massa de mísseis antes de eles chegarem a território israelense. Esse quadro sinaliza que talvez o Irã precisasse poupar esforços. Quantos mísseis interbalísticos o Irã tem? Uma conta aproximada do Instituto de Estudos Estratégicos de Londres fala em 2.000 desses mísseis. Se for isso, eles já lançaram mais de 300 deles. Em outras palavras, esses mísseis não têm o alvo de Israel. O Irã sabe perfeitamente a diferença de poder de fogo entre os dois. Esses mísseis têm a função de dar alguma resposta para o público iraniano que está sofrendo esses ataques. Se nós não entendermos isso, nós não entendemos essa pressão. Você fez a observação mais pertinente. Por que está sendo feito? Né? Ele não está sendo feito, eles sabem perfeitamente, 1 morto em Haifa, 3 mortos em torno na periferia de Tel Aviv, e isso é frágil para eliminar o poder israelense, mas o Irã precisa disso. O Irã precisa, de alguma forma, dar uma resposta, porque senão ele vai acompanhar o mesmo destino que teve o Hezbollah e o Hamas. Ele vai ficar, de alguma forma, absolutamente indefeso frente ao poder israelense. E isso vai significar uma fragilidade que nós não nos enganemos. Há oposição, sim, no interior do Irã ao regime dos ayatollahs. E Israel não matou de graça o chefe da guarda revolucionária. É ela que é a guarda pretoriana do regime. É ela que protege o regime. Israel matou o comandante do exército, chefe do Estado-Maior do Exército, Soleimani, e matou o comandante da guarda revolucionária. Os efeitos são reais. Ele pretendia enfraquecer o regime. Bombardear as unidades petrolíferas significa exatamente deixar o regime sem recursos de venda de petróleo. Mais que isso, no gás, é deixar a população, nesse momento, numa situação dramática, sem energia elétrica. Isto segue uma trajetória. Israel sabe perfeitamente que agora chegou, ele já desmontou o mais perigoso, que eram o projeto nuclear. Nós não sabemos o volume de danos no projeto nuclear. Para a gente ter uma ideia desses danos, basta a gente saber o cuidado da AIEA, da Associação Internacional de Energia Atômica, na palavra do Rafael Grossi, que é o presidente, dizendo: cuidado, pelo amor de Deus, parem de atacar os reatores, porque já ocorreu vazamento nuclear. Em outras palavras, o bombardeio de Israel surtiu efeito. Quem está dando essa informação é a AIEA. Então, é nesse quadro que a gente tem que olhar, no quadro do regime interno, da segundo momento da guerra, em que Israel está acertando contas antigas com o regime dos ayatollahs e sabendo exatamente o que está fazendo em termos de assolar, incentivar uma oposição interna. É nesse contexto que, com uma reserva de mísseis limitada, o regime precisa dar alguma resposta. Israel sabe disso perfeitamente e segue o percurso que eles tinham planejado. Professor, para quem nos acompanha agora, eu vou convidar também na conversa Marcos Susskind, que é um brasileiro que mora em Israel, para ele também trazer esse panorama de quem está no local. Claro, a gente vai seguir também com o senhor já para as análises também no contexto de relações internacionais. Marcos, seja muito bem-vindo, muito obrigada por nos atender. Qual a situação de momento do ponto de vista de quem está em território israelense, em mais uma escalada de tensão? A gente fala da cidade de Tanra, também falamos de Haifa e tentativas em Jerusalém. Onde você se encontra neste momento, qual é a situação e a orientação que chega até você? Boa noite. Eu me encontro na cidade de Holon. A cidade de Holon fica a cerca de 6 quilômetros em linha aérea
com Tel Aviv, portanto, estamos na periferia de Tel Aviv. Nós estamos sendo alvos de uma barragem inacreditável de mísseis balísticos. Eu não tenho a certeza de que os nossos ouvintes sabem que são mísseis balísticos, mas é importante que saibam. Mísseis balísticos são mísseis extremamente potentes, muito grandes, de 12 até 18 metros de comprimento, tem em média 1 metro de diâmetro, são de ferro, tem capacidade de carga entre 700 quilos a 1 tonelada de explosivos e viajam a 5 vezes a velocidade do som, o que significa que uma viagem, por exemplo, para que o brasileiro tenha a dimensão, uma viagem desde Buenos Aires ao Rio de Janeiro seria feita em 12 minutos. O Irã realmente tem uma grande quantidade de mísseis balísticos, como disse o professor Florestan agora há pouco, mas Israel tem um sistema de defesa bastante sofisticado, que inclui o domo de ferro, que não é eficiente contra os mísseis balísticos, mas tem o sistema Arrow, que sim é eficiente, e tem os sistemas THAAD, que também é extremamente eficiente. Isso faz com que a grande maioria dos mísseis lançados contra Israel tenha sido destruída no ar, na maior parte das vezes fora do território israelense. Mas o sistema não é hermético. E o fato de não ser hermético permite que alguns deles, infelizmente, vazem pela defesa e explodam em Israel. Esse míssil que explodiu em Tamran, no norte de Israel, infelizmente, atingiu uma aldeia árabe, onde 100% dos habitantes são palestinos. Ou seja, o foguete não consegue, de alguma forma, distinguir a população judaica da população árabe ou da população muçulmana ou cristã. Ele atinge o país aonde ele cair. Graças a Deus, o número de unidades que caíram é significativamente pequeno em relação ao que mandaram, mas imensamente grande nos prejuízos que causam. A explosão de um míssil desse é absolutamente destruidora, não só no local onde cai, mas num entorno bastante significativo, porque o deslocamento de ar que ele causa é tão grande que a 200 ou 300 metros ele pode fazer um carro voar, para ter uma ideia da potência de explosão de cada um desses mísseis. Israel tem um sistema de defesa da população que vem sendo construído ao longo dos últimos 77 anos, que é muito importante que seu ouvinte saiba. Nós somos alertados quando um míssil sai do Irã, nós já sabemos que o míssil está vindo em nossa direção e todos os telefones em Israel imediatamente nos avisam que temos que ficar próximo de um abrigo antiaéreo, antifoguetes. Este míssil, como eu disse, ele viaja durante 12 minutos para chegar até Israel. Nos primeiros 10 minutos, a população já está alertada de que deve estar próximo de um abrigo, como eu disse. No último minuto e meio antes da explosão, a trajetória do míssil já nos indica onde ele deve provavelmente cair. E aí, então, vem um segundo alarme. O segundo alarme é um alarme sonoro, e ele diz: você tem 1 minuto e meio para entrar num abrigo. É mais do que tempo suficiente pela quantidade imensa de abrigos que nós temos em Israel. Então, nós conseguimos entrar em abrigo e, infelizmente, nem todos vão para abrigos. Como esses ataques têm sido muito frequentes, muita gente diz: até agora não aconteceu nada, eu não vou para o abrigo. E, infelizmente, são essas pessoas que não vão para o abrigo, que está disponível em todo o país, que, infelizmente, acabam se tornando vítima. É claro que há aqui e ali alguém que não consegue ir para o abrigo. Por exemplo, ontem em Rishon LeZion, um senhor que estava acamado, ele tem capacidade de se movimentar sozinho, mas naquele momento ele estava sentindo dores insuportáveis e não conseguiu levantar da cama.
havia um abrigo na casa, outras pessoas da casa foram ao abrigo, ele infelizmente não conseguiu levantar da cama e ele foi morto exatamente pelo deslocamento de ar imenso que o jogou contra a parede. Terrível. Marcos, as forças israelenses estão divulgando aqui que o Irã estaria se preparando para lançar mais mísseis contra o território israelense ainda esta noite. Bom, há pouco tivemos a confirmação do lançamento de 100 mísseis, né, atingindo a cidade de Tâmara, principalmente, com a morte dessa mulher, deixando outras 14 pessoas feridas. Um prédio de 2 andares foi atingido e as sirenes, né, soaram em boa parte do país, como a gente acompanhou até agora. A imprensa israelense está confirmando que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu vai dar uma entrevista amanhã, domingo, para a rede de TV americana Fox News, no que seria a primeira entrevista de Netanyahu desde o início desse conflito com o Irã. Enquanto isso, Netanyahu está reunido com o gabinete de segurança, né? A gente mostrou há pouco uma foto que mostra os principais ministros do governo, secretários, conselheiros de segurança nacional, todos ali numa sala fechada com Netanyahu, debatendo os próximos passos dessa ofensiva. Antes de fazer mais uma pergunta para o professor Leonardo Trevisan, que continua conosco, eu queria te ouvir, Marcos, sobre a opinião da maioria da população aí em Israel no momento, sobre o governo de Israel, sobre o premier Benjamin Netanyahu, e a sua própria opinião também, e de pessoas que estão no seu entorno. Vocês apoiam essa ofensiva nesse momento? Acham que Israel foi prudente ao realizar essa operação contra o Irã, citando como justificativa as ameaças nucleares vindas do país persa? Olha, existe aqui no país um sentimento muito grande na população contra a atual o atual grupo governamental, ou seja, essa aliança entre partidos de centro-direita, extrema-direita e ultra-religiosos não é vista com bons olhos pela grande maioria da população. Hoje, se houvesse eleição, todos os levantamentos de opinião pública, absolutamente sem nenhuma exceção, mostram que a atual coalizão não conseguiria se reeleger. No entanto, a ação